Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver um exemplo de execução do teste U de Mann-Whitney para duas amostras independentes, utilizando o SPSS. Este teste é uma alternativa ao teste T-de-Student para duas amostras independentes, que foi abordado num outro vídeo, e executa-se este quando não há condições para executar o teste T. Aqui o cenário é: será que as mulheres que já têm filhos e estão numa gravidez sentem a mesma ansiedade pré-natal durante a gravidez daquelas que não têm filhos, que estão na sua primeira gravidez? Provavelmente a intuição diria que sim. As que estão na primeira sentiram mais ansiedade do que as que já tiveram filhos, já passaram por outras gravidezes. Mas vamos executar o teste para ver se assim é. Convém também ressalvar que, ao contrário do teste T-de-Student para duas amostras independentes, que compara duas médias, ou seja, compara as médias de uma variável numérica qualquer em relação a dois grupos de sujeitos, o teste Mann-Whitney, como é um teste não paramétrico, não compara médias, parâmetros, compara todos os valores da distribuição. Neste caso, vai comparar todos os valores da ansiedade pré-natal nas mulheres que já têm filhos, multíparas, e nas mulheres que não têm, primíparas, e vai ver se essa distribuição de valores é semelhante ou não nos dois grupos. Se for, é porque a ansiedade pré-natal é sentida de igual forma, independentemente da paridade. Se não forem semelhantes essas distribuições de valores, é porque há um grupo que padece de maior ansiedade do que o outro. A outra questão é: porque é que se chamam amostras independentes? Porque a variável qualitativa que vai dar origem aos grupos, que neste caso é se têm ou não filhos, primípara ou multípara, faz com que cada sujeito da amostra só possa estar ou num grupo ou no outro. Daí que são independentes um do outro esses grupos. Entrando no diagrama da estatística inferencial, nós vemos que a primeira etapa consiste em identificar as variáveis em questão, que neste caso são duas. A primeira é se a grávida é primípara ou não, que é uma variável do tipo sim ou não, dicotómica, portanto, e do tipo nominal. E a segunda é aquela que mede a ansiedade pré-natal, que está na linha 75, score da ansiedade específica da gravidez antes de receber o ensino, que é uma variável escalar e que assume valores que vão de 4 a 20, em que quanto mais próximo do 20, maior a ansiedade, quanto mais próximo do 4, menor a ansiedade. Daí que estamos perante uma variável nominal e a outra é escalar. Há apenas uma? Não. Próxima pergunta: há mais do que duas variáveis em questão? Não, há apenas duas. E as duas são qualitativas? Uma é qualitativa, que é nominal, mas a outra não é. Daí que, vamos a esta pergunta: são as duas escalares? Não, apenas a ansiedade é escalar. E entramos nesta última, em que se pergunta se a variável qualitativa de agrupamento, se é ou não primípara, tem apenas duas opções de resposta. Sim, só tem duas opções de resposta, pelo que estamos no diagrama final. A variável dependente, que é a ansiedade pré-natal, é escalar? Sim, ela é escalar, varia de 4 a 20 pontos. E é simétrica nos dois grupos de sujeitos? É isso que teremos que ver. Já foi abordado num outro screencast. Eu aqui vou executar esse procedimento sem explicar ao pormenor. O que se consegue no menu Analyze, Estatísticas Descritivas, a explorar. Vou clicar com o botão direito do rato numa variável qualquer e pedir que se apresentem os seus nomes em vez dos labels, assim é mais fácil de identificá-las. E a variável qualitativa, que neste caso é a paridade, vai para os fatores, e a variável quantitativa, que neste caso é a ansiedade pré-natal, vai para a variável dependente. E no botão dos gráficos, Plots, vou desligar o diagrama tronco e folha e não é necessário para verificar a simetria, mas vou ligar já os testes de normalidade, porque vão ser necessários mais à frente. E ao fazer OK, vai surgir numa nova janela de output do SPSS a informação que eu preciso. Primeiro, que na amostra existem 26 mulheres primíparas e 24 não primíparas, ou seja, multíparas, que já tiveram filhos. Daí que ambas as amostras são pequenas, menores do que 30 elementos. Olhando então para as estatísticas descritivas e mais concretamente para a simetria, skewness em inglês, vemos que o seu valor, no caso das primíparas, é de 0,614. O que a dividir pelo erro padrão não ultrapassa 2, pelo que, no grupo das primíparas, não se considera a ansiedade fortemente assimétrica. No grupo das não primíparas, também temos a 0,26 a dividir por 0,47, dá um valor entre 0 e 1, também não ultrapassa o 2, não é considerada assimétrica. Daí que, em ambos os grupos, a variável dependente é simétrica. Sim, algum dos grupos tem menos que 30 sujeitos, já vimos que ambos têm menos que 30, sim, vamos então testar a normalidade, que também já foi abordado num outro screencast. Existe um vídeo correspondente e que eu já tenho aqui os resultados, testes de normalidade, mais concretamente o de Shapiro-Wilk, e no caso das grávidas primíparas, o valor de P desse teste é de 1,9%, passando a 0,2 casas para a direita, para converter em percentagem,
1,9% é uma probabilidade muito pequena, daí que vamos rejeitar a hipótese nula que dizia que a ansiedade pré-natal seguia a distribuição normal no grupo das grávidas primíparas. Se eu rejeito, o outro por acaso até é normal, mas se há uma que não é normal, a variável é normal, não, vamos para o teste de Mann-Whitney. Basta um dos grupos não seguir a normalidade. E vamos então executar o teste de Mann-Whitney. E cá está o cenário de novo. Terão as mulheres com filhos a mesma ansiedade pré-natal das mulheres sem filhos. O primeiro passo de um teste de hipóteses consiste em escrever essas hipóteses. E a hipótese nula assume sempre a igualdade, ou que não há relação entre as variáveis. Neste caso, assume que a ansiedade pré-natal é a mesma, quer as grávidas sejam primíparas ou multíparas. Que o facto de já terem tido outros filhos não influencia em nada a ansiedade que elas sentem por estarem grávidas. A hipótese alternativa diz o oposto, que as primíparas sentem uma ansiedade pré-natal diferente das multíparas. É um igual versus diferente, ou seja, é um teste bilateral. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que se consegue neste caminho de menu. Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues, que significa manter a compatibilidade com versões anteriores do SPSS, e cá estão as duas amostras independentes. Vou, com o botão direito do rato, mais uma vez mudar para nomes das variáveis e continuar a seguir os passos. Passar a variável dependente, que neste caso é o score da ansiedade, para a lista de variáveis a testar, para a parte de cima. Então vou procurar a variável em causa e passá-la para esse campo. E a variável independente, se a grávida é primípara ou não, vai para as variáveis de agrupamento, caixa de baixo. No caso, então, primípara para a variável de agrupamento. Surgem dois pontos de interrogação e não é possível ainda premir o botão OK, pelo que falta dizer qualquer coisa, que é quais são os grupos. Se eu já não me lembrar dos códigos que atribuí na base de dados, com o botão direito do rato em cima da variável, posso ir buscar informação sobre a mesma e, neste caso, os códigos são o 1 para o sim e o 2 para o não, pelo que é isso que eu vou aqui no botão de Define Groups identificar. O grupo 1 tem o código 1 e o grupo 2 tem o código 2. Se porventura eu tivesse chamado 01 sim ou não, em vez de ter um 2, 0 e 1, teria que lançar aqui um 0 e um 1, em vez de um 1 e um 2. Continuar, e era isso que eu dizia, a etapa 4, e manter ligado a opção do teste Mann-Whitney, que já está, realmente lançar o teste com o botão OK. E surge o teste numa nova janela de Output e, neste caso, também está projetado aqui no Ostat, pelo que eu vou prosseguir com isto. Os resultados dizem-me então que na amostra, que é a tabela de cima, eu tive 26 mulheres primíparas com ordenações médias de 23,42 e as multíparas um bocadinho acima, 27,75. As ordenações médias não são as médias dos valores do score de ansiedade, mas sim a forma como este teste de Mann-Whitney funciona, que é ordenar desde o menor até ao maior todos os sujeitos da amostra, neste caso em termos de ansiedade, e vai atribuindo pesos a cada uma dessas ansiedades. Por exemplo, a mulher que tivesse a ansiedade mais baixa seria o peso 1 e a mulher que tivesse a ansiedade mais alta seria o peso 50. E depois faz a média dessas ordenações, desses pesos. E o que aconteceu foi que as diferenças são relativamente pequenas, não nos interessa tanto isso. O terceiro passo consiste em registrar o valor de prova do teste, que aparece na tabela de baixo. No SPSS é identificado por SIG, de significância, e que dá 0,291. Passando a vírgula 2 casas para a direita, isto corresponde a 29,1%. É uma probabilidade bastante grande, maior que 5, daí que não devo rejeitar a hipótese nula. E aqui era mesmo este o valor que eu deveria utilizar. Se as hipóteses tivessem sido escritas de forma unilateral, em vez de bilateral como foram, eu teria que dividir este valor de P por 2 antes de o comparar com os 5%. Aqui não preciso de o fazer, não rejeitar a hipótese nula, e no quarto e último passo, que consiste em concluir a linguagem simples. O que é que significa isso? De rejeitar ou não a hipótese nula? Eu, como não rejeito, digo que não há evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade pré-natal seja sentida de forma diferente pelas primíparas e pelas multíparas. E isto na população de onde saíram estas mulheres. Por outras palavras, a paridade não está a influenciar a ansiedade pré-natal. Como eu disse, as ordenações médias são muito semelhantes. Esta diferença de 23 para 27 não foi considerada estatisticamente significativa. Apresentando o gráfico das chamas e quartis da ansiedade consoante os dois grupos de mulheres, vê-se que os gráficos são bastante semelhantes entre os dois grupos, daí não temos detectado diferenças da paridade a influenciar a ansiedade pré-natal. Resta enquadrar este screencast no contexto de todos os vídeos do curso. Estamos na última fase empírica de ir para o terreno, e nas duas etapas do meio, analisar os dados, porque se mostrou como realizar um teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes. Interpretar os resultados, porque se viu o seu valor de prova e se concluiu que, neste caso, a paridade não estava a influenciar a ansiedade pré-natal das mulheres.